Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro podcast do Montando um Time. Eu, Gustavo, Florência, minha esposa, somos pais de 5 crianças, uma família grande de 7, e criamos esse podcast para trazer para vocês entretenimento e informação. Então, se inscreva no canal, deixa o like para a gente poder dar continuidade nesse trabalho que é muito importante para todos. E como primeiro convidado, a gente gostaria de apresentar aqui nossa querida doutora Thelma Ribeiro Nossi. Doutora Thelma é neurologista da infância e da adolescência, especializada no tratamento de autismo, epilepsia, cefaleias, TDAH, distúrbio de aprendizagem e paralisia cerebral. Doutora Thelma é formada em medicina pelo UFMG, mestrado em neurologia pela USP de São Paulo, fez residência médica na FEMIG, em Minas Gerais, e atualmente ela é médica neurologista infantil da rede Mater Dei de Saúde e do Hospital Felício Roxo. Doutora Thelma, muito bem-vinda. Agradecemos imensamente aqui a sua presença nesse nosso primeiro podcast inaugural. É a neuropediatra dos Como nossos não poderia filhos. deixar de ser, porque ela faz parte, uma grande parte, muito importante, da criação do Montando um Time, dessa virada de chave nossa para esse foco de trazer informação, porque foi com a doutora que nós descobrimos que dois dos nossos filhos estão dentro do espectro do autista. E é justamente isso que nós vamos tratar hoje. Seja bem-vinda, doutora Thelma. Obrigada, Jota. E aí a Thelma vai contar um pouquinho como que foi o nosso primeiro encontro. Eu acho que como qualquer encontro de uma família com o médico, né, que vai buscar informação, porque algo não tá muito bom, né, gente? Uhum. Eu acho que é sempre assim, né? Algo surge uma luz, né? Sim. Acende uma luz de que alguma coisa não tá igual aos outros meninos, né? E vocês tinham 3 meninos de referência, né? Tinha 3. Então eu acho que começou como qualquer família, né? Vem a dúvida, vamos buscar informação para saber se tá tudo bem ou não. Né? E aí começa a nossa história, né? Aí começa a nossa história. Uma história que começa com um susto, né? No diagnóstico. Para você. Um diagnóstico não desejado, claro, um impacto. Ninguém deseja, né, Na verdade, Gustavo, eu acho que a grande dificuldade, assim, ninguém quer um diagnóstico desse. Né? Com certeza. É muito difícil receber um diagnóstico desse num mundo que o autismo hoje é notícia. Né? Sim. E ninguém quer receber um diagnóstico que o filho tem um problema. Né? Exatamente, doutora. Entrando nessa seara, o que vem a ser o autismo? Ele é uma doença? Ele é... O que eu gosto de dizer do autismo? O autismo, para mim, são características que diferem as crianças autistas das crianças, né, que chamam típicas e atípicas. Eu não gosto muito dessas coisas de típico e atípico, mas é mais ou menos assim. De graus mais intensos ou não. Né? Eu não costumo falar com o pai que isso é uma doença, mas eu falo que são crianças que têm características diferentes dos que a gente está habituados a ver no desenvolvimento infantil, que não deixa de ser um transtorno do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento psíquico, né, infantil. Exato. Entendeu? E quais que seriam essas características, doutora Thelma, assim, para quem vai nos assistir, né, quem está nos assistindo, poder identificar, poder levantar eventualmente uma suspeita, buscar mais informações e até mesmo o tratamento? Quais são as grandes áreas afetadas, né? E o que difere o que a gente via antes do que a gente vê hoje, né? Não sei se vai dar tempo da gente falar sobre isso, sobre o que era antigamente o CID-10 e vem agora com o DSM-5, né? Mas são 2 áreas bem afetadas, que é a área de comunicação social, que antigamente era separado de linguagem, né? E a área de interação, e que a gente viu que eles são inseparáveis, né? Criança autista pode não falar, mas tem muitos que falam. E atraso de fala não é exclusivo de autismo. E nós temos 2 desse modelo, um de cada jeito. Não é exclusivo de autismo, né? Na verdade, quem fala tem um prognóstico muito melhor. Linguagem funcional aos 5 anos é uma coisa de excelente prognóstico para qualquer autista. Mas comunicação e interação social, hoje é um grupo só de sintomas. E o outro grande grupo de sintomas, que é um grupo dos interesses restritos, as coisas repetitivas, as resistências, né? A forma de brincar. Né? Então, são crianças que evoluem muitas vezes com atraso de fala, ou de linguagem, ou de comunicação, de interação com as pessoas, e que brincam de forma diferente, e que têm manias diferentes, e que têm trejeitos diferentes às vezes, que são coisas que os pais precisam perceber nas crianças, né?
E uma coisa muito comum que nós mesmos chegamos a ouvir é que cada criança tem seu tempo, cada criança desenvolve de uma forma, etc. Ah, ele pode não falar, mas ele é mais esperto que muita criança. Isso a gente também escutou. Tem gente que acha que a criança não falou há 2 anos. Não falou há 2 anos, mas ele faz tudo que ele quer, ele é mais esperto que muitas outras pessoas. Não, se não tá falando, tá errado. Né? Concordo plenamente. Infelizmente, a gente ainda escuta isso. Não, cada um tem seu tempo. Escuta de médicos, né? Que orientam as famílias assim, não, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. E a gente sabe que o desenvolvimento infantil não é assim. O desenvolvimento infantil não espera, não aguarda. Tem algo atrasado, tem que olhar. Não quer dizer que eu tenho que dar um diagnóstico. Né? Eu falo muito com as famílias isso, gente, vocês estão aqui porque eu preciso, vocês vieram para eu identificar se tem algum problema. Se tem um problema, vamos tratar o problema. Não necessariamente eu tenho um diagnóstico aqui. Que pode, inclusive, regredir ainda. Claro. Ao invés de continuar a evolução. E não necessariamente aquilo é um autismo. Sim. Mas se tem um problema, vamos cuidar do problema. E eu acho que as famílias têm que vir com esse intuito. Diagnóstico, mas comece a tratar. Claro. Nós sabemos que existem marcos evolutivos ali no desenvolvimento infantil, né? A partir de que idade, aproximadamente, ali é possível se identificar que tem um atraso, que pode haver algum problema de desenvolvimento? Assim, precocemente a gente já consegue ver algumas diferenças entre as crianças que têm algumas características de autismo e outras. Crianças que não olham direito. Que não muito bravas. Que não tem aquele sorriso social. Fala, ai, que gracinha que olha para você que ri. Às vezes não fazem isso. O famoso, que não olha para a mãe durante a mamada. Né? Que você chama, não está atendendo. Brinca de forma esquisita, não dá função para os brinquedos. Vira o brinquedo, olha o brinquedo, roda a rodinha do brinquedo, enfileira o brinquedo, mas não dá função para aquilo. Ou só joga o brinquedo no chão, que é muito frequente isso. Crianças que têm um padrão de sono atípico, que não dormem. Às vezes o menino não dorme, beleza, mas assim, ficar 2 anos sem dormir. 2 anos a família tendo que fazer um regime. Um ritual que é completamente descabido e completamente diferente para uma criança regime dormir. de sono rígido, assim, esquisito. Menino que chora desesperadamente, tem menino que chora 2 anos seguidos. Mário chorou muito. Gente, não Mário é normal. Era muito bravo. Dificuldade de introdução alimentar, assim, acentuada, né? Não é normal, tem que olhar. Tomara que não seja nada, mas tem que olhar. A seletividade de alimentação, não aceita, às vezes só come mas às vezes, assim, no primeiro ano a gente não consegue detectar que é seletividade. Mas aquela dificuldade de você introduzir o alimento. Tem meninos que são um pouco mais difíceis, mas tão acentuado assim, tem alguma coisa errada. Tem que olhar. Tem que pesquisar, tem que procurar ajuda. E isso é um ponto fundamental, que é falar qual que é o papel da família, né, dos pais, dos irmãos, tios, na identificação de algum problema, justamente para que possa dar o tratamento adequado. Qual seria o papel? Porque, na verdade, às vezes até o pai e a mãe vê, mas ele se recusa, ele tá vendo, vê que é diferente, mas ele se recusa a concretizar aquela visão. Aí os parentes começam, aí começa o burburinho na família, né? Não, mas você já levou no médico? Mas porque eu acho que ele tá diferente. E até pra família, às vezes, falar com os pais é difícil, porque não é toda família que aceita uma sugestão. E até pegar e virar e falar assim, acho que você devia consultar um médico. Acho que essa criança... Porque o meu filho, às vezes, tenta, e às vezes tenta ajudar, e às vezes a família não quer. Eu acho que esse melindre da família é muito difícil mesmo, né? Às vezes os pais também não percebem, né? Porque às vezes é o primeiro filho, né? Não tem aquela comparação, não tem nenhuma outra criança novinha na família que permite que ele olhe aqui e fala, gente, tá diferente, tá esquisito. E os pais também têm essa resistência, né? Falando isso assim... Diferente de mim, que cheguei e perguntei pra você, é autismo? É autismo. O Gustavo pega e fala, vamos procurar outra pessoa. Eu falei, não, vamos tratar. Porque muita gente também faz isso. Começa a sessão, vamos ver outra opinião. Aí vai 1 neuro, 2 neuros, 3 neuros, 4 neuros. E aí tem as que já, né? Porque você sente quando você tem abertura pra poder dizer, é autismo. Porque às vezes você pega, bate o olho,
Você consegue ver que tá ali na sua cara, ali, ó, essa criança é uma criança autista. Mas aqueles pais ali, naquele momento, eles não estão preparados para receber o diagnóstico do autismo. Então é aquela família que você tem que trabalhar, conversar, né? Mas isso também é muito difícil, sabe, Flora? Às vezes quando você não fala e a família sai dali e se convence que o menino não tem nada, porque eles não querem ouvir aquilo. Não, ninguém Eles quer, não querem né? ouvir o diagnóstico. Ninguém quer ter um Então, diagnóstico assim, assim. também é uma decisão muito difícil não falar. Sim. Porque o medo de você não falar é você fazer o seguinte: o pai vai achar que não tem nada e não vai tratar. Não é todo pai que você não fala e vai tratar mesmo assim. Uhum. Então, às vezes, você corre o risco de chocar a família dando um diagnóstico desse. Ser a sincerona. Entendeu? Mas às vezes é preciso, porque eles precisam. Né? Às vezes Tudo precisa, bem, eles às não vezes vão voltar precisa no do meu baque. consultório? Não vão, porque tomam ódio daquela notícia, né? Mas, pelo menos, aquilo já vai incorporando e eles procuram um outro profissional, que talvez tenha a mesma opinião. Vai falar né? igual. Ou tem outros que não vão falar. Como eu já recebi famílias assim, que saíram de alguém, que ficaram chocados e vieram, e vários que tiveram no meu consultório e foram para outros. Né? E é assim. E no final das contas, cara, que o diagnóstico tá ali, é esse, não vai sumir, não vai desaparecer. O ruim é que às vezes retarda o processo do tratamento, que é fundamental para esses meninos, né? Que é para começar de ontem. É isso. Então, às vezes é o medo de você não dar o diagnóstico que você está vendo, entendeu? É de retardar isso aí. E é uma coisa importante, doutora Thelma, que é bom até para que se esclareça para todo mundo, né? Como que é feito o diagnóstico do autismo? Ele precisa de exames laboratoriais, precisa de exames de imagem, às vezes até exames genéticos, porque é uma dúvida muito comum, né? Levei meu filho no consultório, mas ela nem examinou ele. Ela nem examinou, mas ela é neuropediatra e ela nem mediu meu filho, ela nem pegou no meu filho. Isso tem demais, né? E o que acontece é assim, o diagnóstico é essencialmente clínico. Eu não dependo de exame nenhum para fazer o diagnóstico de autismo. Tá? O diagnóstico é baseado na observação clínica, né? E quando a criança chega no consultório, muitas vezes você já sabe que esse menino não tem um transtorno neurológico associado. Ele não é pequeno, ele não é enorme, ele não é esquisito, ele não tem dismorfia facial, ele corre, pula, brinca, ele sobe, ele não tem déficit de força, né? Ele é um menino sadio, um menino que não tem doença. Então, muitas vezes, realmente, é igual funciona com o psiquiatra, né? A gente entende, a gente vê que o menino não tem um problema neurológico de saúde ali. Né? Você vai conversando ele tem um problema do desenvolvimento infantil, desenvolvimento psíquico infantil. Não toca. E o mais importante de tudo é você observar a criança funcionando, brincando, comunicando. Mesmo que esteja num espaço fechado, que ela não Mesmo conhece que esteja nada. E muito baseado na informação da família. O preciso da família. Vai falando e você vai observando a criança. O preciso da família. A informação da família é fundamental para o diagnóstico. Quando que a gente pede exame? Que é muito importante. Eu peço exame quando eu acho que tem alguma coisa associada. Eu tenho autismo associado com doenças genéticas, eu tenho autismo associado com doenças metabólicas, mas eu tenho um sinal de alguma doença que me levanta um alerta e falo assim, eu tenho que pedir exame desse menino. Eu não gosto de protocolo. Não gosto. Odeio protocolo porque acho que as pessoas não pensam quando tem protocolo. Né? Mas o protocolo existe para tudo na medicina, para a gente não esquecer alguma coisa. Uhum. Mas quando a gente pensa e raciocina, eu não tenho que seguir à risca um protocolo. Eu sigo quando eu acho que tem indicação para fazer algum exame. Exame auditivo, exame genético, exame X-frágil, né? Ressonância. Cariótipo, ressonância. Né? É quando eu acho que tem algo associado. Aí tem indicação de fazer exame. Agora, fazer exame de todo mundo, não existe isso. Tem menino que não precisa fazer exame nenhum. Que é o nosso caso. A gente acabou fazendo, né, tal, mas tudo normal. Você vai acabar submetendo a criança a uma coisa que não é necessária. É essencialmente clínico. Outra coisa muito importante, eu não dependo de avaliação neuropsicológica para fazer diagnóstico de autismo. Quem faz o diagnóstico é o... Porque hoje a gente recebe os meninos, as escolas, ou algum outro profissional, já manda para avaliação neuropsicológica antes de vir pra gente. Sem passar no médico. A gente não precisa disso. Quando que eu peço avaliação neuropsicológica? Quando existe um quadro de uma dúvida. Tem autistas que são muito leves, então às vezes você tem dúvida daquele diagnóstico. Então, muitas vezes a gente abre mão de avaliação neuropsicológica. Mas não é rotina e não deve ser feita antes da gente avaliar.
Isso é muito Acaba, importante. senão também acaba conduzindo a um diagnóstico que às vezes não é aquele. E sabe o que é, Flávia? Não são avaliações baratas. E são longas, sabe? Muitas vezes retardam o diagnóstico, oneram a família, né? Não é todo mundo que tem essa condição de estar fazendo uma avaliação bem feita, que as bem feitas são muito Um caras. profissional capacitado, habilitado. Né? E às vezes não vai num profissional tão habilitado, e aí sim, tem esses diagnósticos errôneos, a família retarda a chegar na gente, ou chega com um outro pensamento. Então, vale a pena ir no médico antes. A gente sabe que o autismo ele é um transtorno, assim, fisionomicamente falando, invisível, né? Você não visualiza na fisionomia da criança que ele tem algum transtorno, porque ele é aparentemente normal. Mas, como foi dito aqui, tem várias comorbidades que podem acompanhar esse diagnóstico, né? Quais que seriam, assim, as mais comuns? As mais comuns de todas. O TDAH, o transtorno de déficit de atenção, ou hiperatividade, né? Pode ser os dois. Quase 80% das crianças autistas têm TDAH. Tá? Agora, autista pode ter transtorno obsessivo compulsivo, ele pode ter transtorno de oposição desafiante. E esse é muito difícil, né? Autismo pode ter depressão, pode ter transtorno de humor. E uma comorbidade, que é uma associação importante, é a deficiência intelectual. Tá? Que é um fator de pior prognóstico, vamos dizer assim. Autista inteligente melhora mais. Autista que não é inteligente melhora menos. A gente sabe disso. Né? E muitas vezes a deficiência intelectual é mais grave do que o autismo. É difícil para a gente identificar isso. Porque a pessoa com deficiência intelectual, ela tem um atraso que é harmônico. É tudo atrasado. O autista não. O autista tem um atraso que é desarmônico. Porque o que ele é bom, ele deslancha. O atraso do autista é o atraso da comunicação social, é o da interação, né? Deficiência intelectual, não. Ele é atrasado em tudo. Então, é uma associação que também não é infrequente, né? Embora todo mundo ache que seja muito frequente, não. A maior parte dos autistas que a gente vê são inteligentes, tá? Mas que piora muito o prognóstico dos meninos. E a gente precisa identificar isso, porque a família, ao longo do tempo, tem que entender que às vezes o menino não está evoluindo tanto porque existe uma deficiência intelectual associada. Entendeu? E que aí o prognóstico a médio e longo prazo é É pior. Isso. E para auxiliar justamente que as famílias possam identificar, assim, o que o autismo acarreta? Quais são as principais, mais comuns, né, deficiências assim, de interação, cognitivas, que são mais visíveis, assim, que podem auxiliar as famílias a ligar o sinal de alerta. Olha só. Vá procurar. Criança. Como é que criança comunica? Criança olha para você e aponta. Você já sabe o que ela quer. Não sabe? Né? Que a comunicação não precisa nem apontar. É o visual, né? Às vezes só de olhar para você, olhar para o brinquedo, você já sabe o que ele quer. O autista às vezes não faz isso. Chega na frente do brinquedo e aponta. Alguém adivinha o que ele quer, né? Porque ele não olhou para ninguém. Puxa sua mão sem nem olhar para você e leva lá até onde o brinquedo que ele quer. Ele não tá te olhando e tá falando, ô pai, pega para mim esse brinquedo, não. Ele tá te conduzindo sem nem olhar para você até onde ele quer. Chega lá, você vai entender que ele quer o brinquedo, mas ele não tá te pedindo. Então, na verdade, ele tá te usando, né? Uma coisa muito frequente acontecer no consultório, que deve acontecer na casa de muita gente. Chega lá e fala assim, ó, aqui tem brinquedo. Ele olha para minha mão, mas não entende o significado do que eu tô falando com ele. Aquela gaveta ali tem brinquedo. Ele olha para minha mão, às vezes fica olhando. Isso é uma falta de entendimento e de comunicação, né? Principalmente de entendimento do ato, da ação, do contexto da situação. Tá? Em termos de comunicação, né? Além de não falar, né? Às vezes não chama, ele não atende, né? A mãe fala assim, não, doutora, meu filho fala. Ele fala nome de bicho, ele fala as letras todas, ele fala até inglês. Ele fala cor, mas ele não conversa. É uma fala que não é um ato social de conversar. Não é uma fala produtiva. Não é funcional, na realidade. Né? Não é um ato social. Não é um ato social. Ele fala, mas ele não conversa. Você chama, ele sabe um monte de coisa. Ele fala um monte de coisa, mas ele não te atende. Entendeu? Não tem troca. Não tem.
Né? Qual é a outra situação? Como é que é a linguagem dessas pessoas? Ou eles conversam quando eles querem alguma coisa, porque são pessoas que funcionam por prazer. Faz o que quer. Não consegue entender, às vezes, que precisam fazer outras coisas que são necessárias. Eles fazem, funcionam literalmente por prazer. Então, conversa quando eles querem. Ou as respostas são lacônicas, né? Sim, foi bom. Quando chega da escola, foi ótimo, tudo bem. Ou então, quando é um assunto de interesse. Aí, às vezes, conversa e não sabe também a hora de parar. Conversa e não para. Né? É igual o Felipe. O Felipe fala. Quando foi a primeira vez, né? Vai falar. Parecia um papagaio de pirata. Não parava de falar. Fala. Uma rapidez, uma coisa absurda. E às vezes não tem a noção de que... E a gente não conseguia nem entender o que ele falava. Se a gente colocasse ele no modo mais devagar, a gente talvez conseguiria entender o que ele estava falando. Mas, de qualquer forma, não era uma fala... Não é, por mais que ele falasse até frase, não era nada funcional. Não era uma fala funcional. Mas assim, quando eu falo... Não era pergunta-resposta. É. Isso é uma coisa, né? Às vezes eles têm aquela linguagem própria, né? Que ninguém entende, né? Estão conversando com eles mesmos ali, ninguém entende o que eles estão falando, que era o caso dele, né? É. No Ele início, virava né? no final e falava... É. Eu, Mas tá Mas errado. às vezes eles conversam dentro do assunto de interesse deles, da área de grande interesse, e não conseguem parar de falar, né? Porque não entende que o outro não está mais interessado naquilo. Que hoje é a teoria do, né? O que mudou do autismo de antigamente para o de hoje? Qual que é a visão que mudou? Era uma visão menos biológica, mais assim, psicogênica. Hoje o autismo a gente tem uma visão biológica, tá? Era predominantemente assim, psicogênico, e hoje a base é mais cognitiva, tá? E isso mudou muito. O que é que a gente pega? A famosa teoria da mente, né? Que é a coisa da representação mental, né? Que é assim, você imaginar o conceito, pensar no conceito sem ele estar presente. Eles não conseguem fazer isso. Você precisa ter a imagem, o conceito e trabalhar aquilo para você ter o aprendizado, o conhecimento. E eles não conseguem fazer isso. Entendeu? Que é a teoria da mente, que é a incapacidade de você entender o estado mental do outro. Quer dizer, o autoconhecimento do autista é ruim, o heteroconhecimento é péssimo. E você só consegue decifrar se você se conhece. Ele se conhece mal e conhece o outro pior ainda. Então são coisas que a gente ensina para eles na psicologia comportamental. E a terapia comportamental é importantíssima. Muito legal. Pô, E é sensacional. Eu falo, quando eu entro na sala da Viviane, que a gente fala Vivi, que é da equipe da Laoba, eu falo que eu tô entrando num parquinho de diversão. Eu queria ficar lá. Fomos no Instituto Mano Brown, Mano Down, que dia que foi? Semana passada, acho que na quinta-feira. Eles têm uma sala lá, sensorial, acho que é a única sala que é uma sala sensorial da América Latina. E aí em cima tem umas luzes, assim, que ele pega, e aí coloca lá os sons. Vamos remeter o sol, aí brilha. Sons, luzes. Luzes. Outono, primavera. Na hora que chove, tá chuva, tempestade. Aí cai a aguinha em cima da gente, sabe? E uma série para expor mesmo a criança aos estímulos e ver como que ela se comporta. Aí tem aqueles tubos de água com bolhas, uma coisa sensacional. Eu fiquei apaixonada, eu falei, queria uma dessa. Eu falei que eu Vivi, se você for, você vai querer morar lá, porque eu quero morar na sua sala e agora eu já não quero mais na sua sala, eu quero morar lá, porque é sensacional e faz toda a diferença, assim como a TO e a Fono, porque é um tripé, né? É um tripé no tratamento. E uma coisa, doutora, que eu queria até talvez desmistificar, né? Porque popularmente o pessoal, a gente vê muito as pessoas falando, ele é autismo, então ele deve ser um gênio em determinada área e tal. É comum realmente que, diante desse todo mundo acha prejuízo que o autista de é interação gênio social, etc., ele possa super desenvolver, por exemplo, uma habilidade intelectual, alguma coisa nesse sentido? O que a gente tem é que existem autistas que são muito inteligentes e que se desenvolvam muito na área dos interesses restritos dele. Né? Não é que não são autistas gênios, que têm habilidades especiais, são autistas muito inteligentes, que têm QI muito alto. Eu tenho vários exemplos no consultório, QI de 140, de 138, que é um QI muito alto.
mas nem por isso não tem um déficit social. Não são Eu rígidos, tenho até sabe? o Assim, esposo de uma conhecida do hospital, ele é autista, eles casaram, tem filho, mas ele trabalha com restauração. Ou seja, ele conseguiu, né, passar várias barreiras, etapas, mas ele não interage no social com outros, assim. Ele trabalha só com aquilo, é restauração, é um trabalho sozinho. É só ele que faz. É muito bom no que faz, mas ele fica só. É ele e a peça. Ele e a peça. Ele Mas, não tem na troca. verdade, não é compensação, entendeu? Sabe, isso aí que você estava perguntando. Não é compensação. Não é uma regra, né? Não, Pelo fato não, da não é pessoa ser regra, autista, não, de jeito que nenhum. desenvolva hiperhabilidades, Não, alguma coisa nesse na sentido. verdade, assim, eu tenho autistas que realmente são muito inteligentes e que hipertrofiam as áreas que eles têm interesses restritos, específicos, né? Não necessariamente eles hipertrofiam todas as áreas da inteligência. Gente que é só pela matemática, só pela língua. Mas não é compensação, é porque eles são assim. Eles nasceram assim, entendeu? Não foi porque, porque foi, aqui tá baixo, aqui tá. Aí compensa, né? Compensou subindo aqui. Não, é porque eles são assim. E subiu aqui porque são áreas de interesse restrito. Aí todo mundo acha que subiu aqui, nossa, superdotado, é ótimo, é excelente, na verdade, é perfeito. Não são superdotados, né? Não têm altas habilidades, são autistas muito inteligentes. E aí, às vezes, o que está muito alto tem às vezes, a característica que está muito baixa que interfere na vida social. Né? Normalmente é o social, né? É a dificuldade. Porque falam bem, tem uma linguagem até muito rebuscada, mas tem essa dificuldade do outro. Sabe essa coisa? Começa a falar do assunto e não para. Não tem o stop. Não, ninguém tá afim de escutar isso aqui mais, eu vou parar. Não, vai falando, é prolixo, e o assunto vira um círculo e volta e começa de novo, porque é a área de interesse, o que ele sabe falar é aquilo. Não sabe bater um papo, conversar fiado. Se você pegar e mudar, é igual assim, vamos para uma mesa, sentar e conversar. Por que eles são muito sinceros? É o sincericídio, né? Aquela coisa do Joãozinho entra no elevador com a mãe e vê uma moça, não, mas ela é gorda, né? Mas você tá feio hoje, né? É uma falta de filtro social. Completo. Por quê? Porque eles não conseguem entender que o outro pode ficar machucado, que isso não é uma fala social. Socialmente isso não é bem aceito. Você pode magoar a pessoa. Não é maldade dele, ele não tem essa percepção, essa noção, que é a teoria da mente. Que é uma característica também que já li, não sei se é verdade, é até bom que se esclareça, que o autista, em geral, também ele não entende ironias, sarcasmo, que ele costuma ser muito literal. Eles são completamente literais, né? Que é a mesma história, sabe, da coisa da imagem, assim, do conceito que eles têm que ter na mente? Eles não conseguem fazer isso, né? Eles não conseguem o abstrato, né? O negócio deles tem que ser concreto, eles não conseguem imaginar, eles só conseguem ver o que é concreto na frente deles. Então, se você fala, vai chover canivete? Vai chover canivete. Né? Eu vou dar um exemplo. Tô com uma pulga atrás da orelha? O que é isso, mãe? Você tá com uma pulga atrás da orelha? Por quê? Porque eles não conseguem perceber o contexto. Não tem o entendimento. E, além de tudo, eles têm aquela coisa dos detalhes, né? Às vezes não entendem o contexto da conversa porque se pegam a detalhes da conversa. Eles são detalhistas, né? Eles não entendem o centro. Eles entendem a periferia, né? Então, para eles é muito complicado isso mesmo. São muito literais, muito sinceros, né? É preto no branco. É isso aí. Quando a gente recebeu o nosso primeiro diagnóstico, foi buscar, como pai, né, leigo no assunto, eu fui buscar algumas informações a respeito do que vinha a ser, se era comum, etc. Porque a gente tinha aquela ideia antes só de filme, né? Isso é raro, é muito pouco. E acabamos descobrindo que é muito mais comum do que a gente está imaginando, estaria acostumado. E vi até naquela época, me lembro que busquei informações que era tipo 1 a cada 68 crianças, alguma coisa assim. Hoje poderia ter o diagnóstico. Hoje, mais recentemente, 1 a cada 44 crianças poderiam receber o diagnóstico. E tem um estudo no Japão que eles falam que é 1 a cada 30. Na verdade, assim, a CDC lançou ontem 1 para 36. Isso seria uma epidemia lançou ontem. de autismo? Não sei se é 36 ou 33, lançou ontem. Eu vi que teve um estudo no Japão que era 1 para 30, mas lá verdade, eles têm casamento consanguíneo. Não, mas assim, esses foram estudos diferentes. O CDC analisa crianças aos 8 anos de idade, em alguns locais dos Estados Unidos.
tá? Esse estudo aí foi de 3 a 17 anos. Na verdade, são estudos diferentes, entendeu? Então, tem características diferentes cada um desses estudos. Mas mesmo assim já baixou. Se Baixou. era 44, Ontem. era 68, 44, agora já tá 38. Acho que é um a 36, se não me engano. Ou se não é 36, é 33. Ou seja, foi em ontem. cada sala vai ter um autista de aula. É muito frequente. E assim, falar assim, Thelma, o que é isso? Isso é epidemia? Não acho que é epidemia. Assim, são várias explicações, que eu não sei se eu fico completamente satisfeita com isso, mas a gente não tem uma resposta assim, é isso aqui, né? A gente está conhecendo mais? Sim. Os leves a gente hoje diagnostica e eles passavam despercebidos. Eram pessoas esquisitas antigamente, né? Estranho, diferentinho. Não é quietinha, Estranho, calada. Não, ela antissocial, fica né? Esquisito, meio meio grosso, canto, né? Entendeu? Então a gente está reconhecendo essas pessoas e diagnosticando, porque os graves são graves. Os meninos, por exemplo, que estavam na PAI como deficiência intelectual, eram deficientes intelectuais. Hoje muitos deles são autistas com deficiência intelectual. Por quê? Porque eles preenchem os critérios de autismo. Então eles são autistas. Isso contribuiu. Mais diagnóstico, mais reconhecimento, englobou todas essas crianças, como os sindrômicos, que tinham uma síndrome genética. Muitos deles, antigamente, teriam só síndrome genética. Hoje eles têm síndrome genética, mas têm autismo também, porque preenche os critérios de autismo, né? Que aí a mãe vai, faz os testes genéticos, pega, aí procura... Tem aí característica pega clínica, né? E vai Então, na consulta, pega e vê e faz assim, opa, não é só isso. Tem mais outros critérios. E assim, o tratamento é baseado no que o menino precisa. Às vezes o tratamento é o mesmo, realmente, de uma criança autista, né? Sim. E agora, tem outros fatores, Gustavo, que a gente, assim, o que a gente sabe hoje? Que pais mais idosos, mãe que usa alguma medicação, prematuridade, demais. Prematuridade tem uma relação estreita com o autismo. Né? Alguns agrotóxicos. Então, assim, mas que não estariam causando, tá? O que a gente sabe? A junção do pai e da mãe ali. Né? O que a gente sabe hoje? Que o autismo é genético, tá? Quase 100%, 90 e tantos % dos casos são genéticos, né? Não necessariamente herdados, mas a maioria herdado. Alguns não herdados, que aconteceram aí nesse meio do caminho. Né? Na junção ali, deu... tinha um aqui, tem um ali... Não, no meio do caminho, sem ter causa paterna, herança paterna, né, ou materna. E tem os casos que eles consideram ambientais, que seriam assim 1%, 2%, né? E aí entra a história da epigenética. Epigenética é um campo da genética que não atua modificando assim a sequência do DNA, o AG, B, né, CG, que não muda a sequência do DNA, mas mudaria a expressão do gene. Então, o que se está estudando hoje é a epigenética. Como esses fatores externos estariam modulando a expressão do gene para causar a clínica do autismo. Entendeu? Mas é um terreno assim, né? Thelma, o que você vai fazer com isso? Por enquanto, nada, né? Porque isso, para mim... Porque não muda o tratamento. Do ponto de vista prático, é a mesma coisa da poda neural. Do ponto de vista prático, eu não tenho nada para fazer com isso. Eu sei que existe poda neural. É fundamental para o cérebro sobreviver a poda neural. Se é a poda neural que fez a regressão, sabe? Eu não sei, eu não tenho como assim, confirmar isso. O que é a poda neural, para quem está ouvindo? A poda neural são processos normais do cérebro, né, de morte de neurônios para reorganização cerebral, que acontece em determinadas fases da vida, mas acontece muito quando a criança é pequena. 3, 5, 7 anos. E a criança por exemplo, o autista que tiver, às vezes chega numa época de poda neural, ele pode ter uma regressão? Pode, assim, relaciona-se a isso, mas nunca, isso não é, eu não tenho como confirmar isso, eu tenho como questionar e falar, não, isso pode existir. Mas isso para mim, eu tenho como prevenir? Não, eu não tenho nada para fazer com isso. Isso não é uma coisa que para mim é prática. Eu acho que a gente tem que ser prático. Tem que tratar. É isso. E o tratamento não adianta porque não foge. E aí quando que entra a medicação? Pois é, eu acho que se for pensar em tratamento aqui, qual que é o tratamento do autismo? Terapia. Quem trata autista? Terapia. Fonoaudiologia, terapia ocupacional, e a psicologia comportamental, é Denver, é ABA, é isso que trata
os meninos. A base do tratamento é essa. Ah, Thelma, tem musicoterapia, ecoterapia, hidroterapia. Atividade de circo. Tem tudo isso. Mas a base são essas 3 terapias. Pode ajudar, mas... Quem trata o autismo? Fono, TO, psicologia comportamental. É fundamental para os meninos melhorarem. Né? É todo mundo igual? Não. Temos 2 diferentes. As crianças isso até que eu ia questionar. São diferentes. Existe algum padrão específico? O tratamento ele vai variar de acordo com os critérios de cada um, com as deficiências? O tratamento varia de acordo com a necessidade de cada um, que não é a mesma coisa. As crianças são muito diferentes. O que é importante? Assim, essas crianças não têm capacidade de imaginar. Por quê? Não conseguem criar um modelo na cabeça e não conseguem imaginar. Elas têm que ver, tem que ser concreto para elas pensarem, para elas fazerem. Então, elas não conseguem imaginar, fazer historinha, criar. Agora, tem criança que chega no consultório que brinca de boneca. É a maioria? Não é a maioria, mas tem criança que faz isso. Não quer dizer que ela não seja autista, ela tem todos os critérios. Mas ela brinca de boneca. É igual o Filipe, na primeira vez que foi no seu consultório, brincava com o cano. Dessa vez, ele já não queria o cano. Já tinha outros interesses. Então, assim, as crianças são muito diferentes. A gente tem que identificar o que cada uma precisa mais. E as necessidades, as meninas que trabalham com essa área, que tem muita gente legal que trabalha com isso, conseguem detectar o que precisa atuar mais. Né? Vocês sabem disso, né? Sim. Porque as meninas, né? Trabalham, um precisa mais de psico, outro precisa mais de TO, outro mais de fono. O caso do Mário, que era não verbal, a fono era mais. E isso vai mudando ao longo da vida, né? Com o desenvolvimento de cada um. Eles também não desenvolvem sempre igual. Uns melhoram mais aqui, outros melhoram mais a fala, né? Melhora a linguagem. A interação social, o comportamento, dentro de um lugar, dentro do ambiente. Tem uns que melhoram mais rápido, né? No caso do Filipe, outros, né? O Filipe foi uma mudança muito E que às vezes é um erro das famílias, né? Às vezes o menino melhora a fala muito rápido. Eles colocam o diagnóstico em xeque-mate, né? Uhum. Ele não, todo mundo. Eles, a escola, os profissionais... E aí acabam atrapalhando o processo de tratamento da criança, sabe? Às vezes interrompe, tira. Não, acho que ele já tá bom, tá bom. Acabou a terapia, não precisa mais terapia. Tá doido, esse menino não tem nada, não. E, assim, a gente escuta. A gente escuta direto, principalmente do Filipe. Eu não vejo nada de autismo nos seus filhos. Eu falei, porque você não convive com eles, né? Só a gente sabe aquilo que a gente tem em casa. A criança sai muito prejudicada, né? E a partir de que momento, assim, que teria necessidade clínica, né, terapêutica, de dar início, por exemplo, uma intervenção farmacológica também? Porque hoje há digamos assim, uma ode ao canabidiol, né? Todo mundo fala que a cura vai melhorar, o menino vai começar a falar, vai ser normal a partir do o remédio mágico. Remédio mágico. São os mitos, né? Os mitos. Não tem remédio nenhum que trata autismo. Quem trata autismo é terapia. Fechado, tá? Quando tem indicação medicamentosa, uma criança com autismo. Tem menino que é agitado demais, tem menino que é agressivo demais, tem menino que é intolerante demais, tem menino que bate a cabeça demais. Né? Como, né? Esses são tem meninos que têm comportamentos muito ruins que atrapalham o processo terapêutico, que atrapalham a convivência familiar, social. Por quê? Porque eles são muito disfuncionais, muito disruptivos ali. Então, eles não conseguem ficar ali e não conseguem fazer um tratamento bacana. São as situações que a gente entra com medicação. Eu não entro com canabidiol direto. Eu uso canabidiol, sim, com bons e maus resultados. Porque não faz milagre para ninguém. Que piora. Piora, assim, não faz milagre para ninguém. Não é piora, ele simplesmente não faz efeito. Faz milagre, assim, não faz. Isso é mito. Nem para epilepsia não faz esse milagre, que a gente usa muito. Com resultados, inclusive, melhores do que para o autismo, tá? E também tem gente epilética que também não melhora nada, tá? Quando nada faz efeito e a situação está muito ruim, eu uso canabidiol. Alguns com bons resultados. Aí a família pensa, eu vou tirar outro remédio? Às vezes não. Às vezes eu não consigo tirar outra medicação, mas eu consigo associar o canabidiol e trazer um resultado um pouco melhor. Para o comportamento. Não é para o autismo.
Não dá para dizer que é um ou outro, né? Na verdade, é o global ali de terapia. O Inclusive, se ele tem Sim. outras comorbidades, se ele tem outras comorbidades, para poder tratar as outras comorbidades. Claro. Um TDAH tem que muito tratar. acelerado. Assim, o canabidiol é um auxílio, assim como as outras medicações. Mas o que trata o autismo são as terapias. O remédio permite que o comportamento fique melhor, a cognição às vezes fique melhor, a interação às vezes fica melhor, que ele fica mais flexível, porque eles são muito rígidos, né, gente? Rígidos, né? Eles são engessados, né? Essa é a minha palavra, engessado. Não, e assim, você percebe isso, inclusive, na fala. Sim. Quem que é PhD em prosódia? Mulher, né? Né? Fala, entonação e faz gesto. Não, às vezes as pessoas são engessadas. Doutora Thelma, é assim que se fala. É uma entonação só. Né? Não tem esse jogo de cintura, não tem essa mímica, não tem nada. E às vezes um remédio te ajuda a tornar ele mais flexível. Né? Mais Mas sociável. tem criança que não toma nunca, porque não precisa. Né? E uma outra questão também que, como pai, julgo muito importante, o que você, até para trazer essa informação, para que as pessoas fiquem melhor orientadas, as famílias tomem conhecimento, quais que seriam alguns fatores, por exemplo, em casa, telas, solidão, talvez coisas que possam atrapalhar esse avanço terapêutico para o desenvolvimento da criança? Por exemplo, a criança faz tudo, ela vai na terapia, tá. Não, diagnosticou autismo, marcou, tá fazendo lá uma TO, 2 psico, uma fono, mas a criança vive no celular, ou vive vendo desenho, dinossauro. Tela é um problema, né? Porque a tela não ensina nada, né? A criança não precisa pensar, ela não precisa imaginar. Ela recebe tudo pronto, né? Então ela não trabalha a criança autista. Né? Eu acho que ela realmente emburrece o menino, né? Assim, porque não tem nada para ele fazer. Mas, não, doutor, ele vê, ele imita. E se o problema já é de interação, né? Na tela ali, ele fica sozinho com ela. Sim, ele não precisa nem imaginar. Ele só imita. Ele imita, ele dança igualzinho, ele faz os mesmos movimentos. Ele entra aqui, ele joga naquele joguinho, ele pega, ele vai, olha, ele mudou, ele chegou em fase que o irmão, que não é autista, não fez. Tá ali, ó. Não, e tem os vídeos, né? O menino, o personagem do vídeo cai, ela cai aqui em casa. Ela faz exatamente a mesma coisa que o personagem faz, mas ela não precisa criar uma história. Ela não precisa pensar naquilo. Ela só imita. Então, assim, não ensina nada. E vários pais, não foi um, só de eu tirar a tela e acabar a televisão já melhorou muito. E aí, assim, é tirar a tela e criar momentos de interação, né? Não adianta, né? A gente fez brincadeira. É o que a gente fez em casa, né? Tem 2 semanas. Proibido tela, proibido televisão. Não tem e criar Peppa momentos Pig, de não interação. tem Assim, o tratamento não é só na terapia, né, gente? O tratamento tem que prolongar também, para casa, né? Assistente terapêutica, que até eu fui muito... O papel dos pais é fundamental também, porque a gente precisa continuar tratando desses meninos. Tanto pai fala, Théo, é muito pesado, porque eu tenho que pensar o que eu vou fazer o tempo inteiro. É mesmo, é verdade. Toda hora, assim, eu não ajo normalmente, como se seria, né, um menino típico. Eu tenho que pensar o que eu tenho que fazer. É pesado para os pais mesmo, porque você tem que criar um novo modelo de criação. E uma grande parte dos pais acaba tendo depressão. O casamento vai pro brejo, a mãe vira solo. E assim, que é muito orientado pelas meninas da psicologia comportamental. Elas orientam, né? Tem que ter o treinamento dos pais para você saber como lidar, como fazer. Vai na clínica, a gente vê, sobe a criança, depois sobem os casais. E às vezes orienta, mas muitos vão, acho que também para poder ter uma aceitação do diagnóstico que eles não aceitaram. Eles estão ali, estão até tratando, mas assim, eles ainda não absorveram e abraçaram o diagnóstico e não. As meninas também, eu vejo muito elas trabalhando muito isso nos pais, porque tem muito pai e mãe que vai lá, às vezes são separados, às vezes só a mãe, às vezes vai a avó, a tia, mas para eles poderem... Na verdade, assim como as crianças, as famílias também são muito diferentes, né? E você tem que deixar todo mundo unido, né? E assim, as meninas têm que saber trabalhar isso também, porque as famílias são fundamentais, né? Tem muita família que entra em depressão, assim como tem muita criança que entra em depressão, né? Tem uma alta taxa de suicídio, de autismo. Quando que o homem chora? O homem chora quando tá com raiva e quando tá triste, né?
Mulher chora porque quebrou a unha, porque rasgou a Que roupa. Mulher chora de emociona, qualquer porque jeito, viu- né? Mulher chora em qualquer situação, né? Ontem a gente tava no Skank e começou a tocar uma música. Eu chorei, Homem, Gustavo. Você chorou? É um sinal muito importante para homem, para mim. Homem não chora, gente. Não chora, com muita raiva, chora. Quando tá triste, também chora. E chorar, mulher é normal chorar, né? Ou choro Então, contido, assim, aquela tem tristeza. que estar atento a essas coisas, tristeza né? contida, É. né? Essa talvez também seja uma das dúvidas, né, que as pessoas podem ter. Se existe alguma diferença das manifestações do autismo em razão do gênero. Ele se manifesta de uma forma nas meninas, talvez de forma diferente nos meninos. O que a gente vê é que as meninas, a maior parte das vezes, são muito sutis. Eu tenho menina muito grave. Muito grave. Mas eu tenho mulheres muito sutis. Que camuflam muito o autismo, sabe? E a gente cada vez mais tem feito diagnóstico de adolescentes. E, né, Às adolescentes, vezes você também 18, chega 19, no 20 deve anos, ter no né? consultório que você chega criança, leva um filho, de repente você pega, já tem um outro filho que não necessariamente é menino, mas é menina, diferente do nosso caso, porque a gente levou porque a gente já desconfiou do Filipe, que a escola também nos ajudou, né? Mas antes de ir na reunião da escola, a gente passou de manhã bem cedinho, já chegamos lá, né? Aí, mas tem também a questão às vezes acaba descobrindo que o pai e a mãe também são. Sim. Mas é o que eu vejo, Gustavo, que assim, a proporção ainda continua 4:1, né? Não teve muita modificação, sabe? Então a gente tem muito mais homens autistas do que mulheres autistas. E eu tenho muitas mulheres autistas que são muito sutis, tá? Eu acho que talvez mais do que homens. Mas eu tenho mulheres muito graves também. Seria uma Eu acho hipótese, então, de falta de diagnóstico para essa proporção? Que ele é mais evidente, digamos assim, nos homens? Não, acho que não. Acho que é uma incidência, assim. Isso está sendo contemplado nos estudos, entendeu? Eu acho que ainda continua essa razão mesmo. Tem homens são mais frequentemente acometidos do que mulheres. Não me pergunte por quê. Agora, eu não acho que tem diferença de clínica. Eu acho que as pessoas são diferentes. As mulheres são diferentes dos homens, mas os sinais clínicos são os mesmos. E cada um tem um jeito de se manifestar, entendeu? Eu acho que isso é muito individual. Acho que não tem uma diferença, assim, sabe? A Florência trouxe uma questão aqui que do nosso diagnóstico, né? Que fomos lá e fomos na escola. E eu queria trazer para esse lado agora. Qual que é a importância da escola nesse desenvolvimento? Uma escola regular, escola especialzinha. O que precisaria, assim, uma escola para poder se adaptar, para receber essa criança, para conseguir que ela tenha uma frequência e um desenvolvimento regular no âmbito acadêmico? Pois é. A escola, eu acho que tem um papel fundamental na identificação. Por quê? Porque está diante de crianças normais e se identifica alguma coisa diferente. Eu entendo a escola. A escola não é para dar diagnóstico, mas a escola é para levantar. Mas ela te chama a atenção. Mas ela tem que levantar para a mãe, olha, tem alguma coisa estranha. Vamos olhar. Né? Sem medo, né? Uhum. Da mesma forma que tem paciente que não volta com a história, a mãe pode ficar brava e tirar o menino? Pode, mas é o papel da escola, né? E tem escola que às vezes não vem. Ou vê e não quer. Ou realmente não vem, porque às vezes o menino corre, pula, brinca, tá lá no recreio, mas o menino não tá interagindo. O menino tá perto das crianças, com as crianças, mas não tá compartilhando. Tinha uma fonte, ele só ficava com a mãozinha na fonte. A questão da ausência do brincar funcional, né? E às vezes, isso assim, a escola tem que ter esse olhar diferenciado, porque às vezes quando a gente dá um diagnóstico, a escola fala, não, isso não tem nada não, ainda vai contra a gente. Então assim, a escola tem que ser parceira da família, para o tratamento e para o acolhimento da criança, porque a indicação das crianças hoje é de escola regular. Né? Então assim, tem escola com assistente terapêutico acompanhando a criança. Com inclusão, né? Com a pessoa que está ali do lado, né? É fácil para a escola? Não é fácil para a escola. Mas eu acho que a escola hoje tem que entender que não tem jeito. Dela, que não tem jeito. É uma responsabilidade que ela precisa entender. Não tem jeito. Verdade? Ela não pode fechar as portas para isso. Não tem jeito, gente. No caminho, vindo para cá, até vi que a escola foi condenada porque não aceitou a matrícula de uma criança que era autista de 5 anos. Isso é uma escola particular, porque a pública ela é obrigada, é matrícula compulsória. Sim. Mas a particular ela sempre dá um jeito de se esquivar.
Não tem jeito, assim, infelizmente, né? Não tem jeito. E a tendência é continuar As escolas progredindo, vão ter que se diagnosticando. adequar a isso. Não É, tem como ser uma escola fechada. Até porque Engessada. mesmo essas escolas fechadas devem ter autista, deve ter autista lá dentro que não tem diagnóstico. Na sabe? escola dos nossos É filhos, aquilo lá que nós falamos, né? tem. Da criança estranha, isolada, solitária. E muitas vezes a escola começa a jogar muita responsabilidade em cima da mãe. Não, vai naquele psicólogo, vai na terapia, vai cá. E assim, Não, seu filho tá batendo, seu filho tá fazendo isso, seu filho tá fazendo o isso. que eu Começa a sessão de mensagens infernais o dia inteiro. Fica forçando. A gente fala e vê isso, né? Acaba forçando uma barra. Aquela mãe Sim. fica tão esgotada assim, que ela acaba sem assim, vou tirar. necessidade, né, Flor? Sem necessidade, porque assim, vamos sentar então, vamos conversar. Deixa Vamos botar uma T, então? Não, eu né? tive um contato com uma escola que eu jamais acharia que seria tão legal. Uma profissional, assim, da escola, que é a coordenadora, assim, a gente tem um contato, assim, de tentar resolver as questões dos meninos. Eu fiquei tão impressionado com isso que eu jamais esperaria dessa escola em Belo Horizonte. Jamais, A, gente, tá? a Vivi, por exemplo, uma vez ela foi lá na EMEI da Timbiras, que o Mário Felipe estuda lá, e ela foi super bem recebida. Eu, por exemplo, eu tenho o telefone da diretora da EMEI. Se eu preciso assim, conversar com ela, ela me manda mensagem e eu converso. A gente tem um acesso muito fácil. Não são todas, tá? É Foi a exceção. Mas assim, eu acho que a escola tem que entender que isso não tem outro caminho, não tem volta. Tem que tentar adequar essas crianças no contexto escolar. Por quê? Porque, gente, olha a incidência de crianças autistas no mundo, é muito. E as escolas particulares em Belo Horizonte não são baratas, então eles não estão fazendo favor, eles têm que cumprir a lei, eles têm que ser então, parceiros. É mais fácil entender e adequar do que ir contra, do que fechar as portas. Não vai dar certo criar uma isso. briga, Não justiça. adianta. Eu acho que assim, vamos tentar fazer o melhor para que a criança fique bem aqui dentro. Talvez seja difícil para a escola também entender a situação por falta de conhecimento, às vezes, ou então... Não é nem falta de receio conhecimento, de às como vezes vai é ser. engessada. A escola é engessada, ela não quer, ela prefere ter o mediano, ela não quer ter nem o que demanda, nem alta habilidade. Ela quer ter o comunzinho, o simples e o básico. Assim, dá muito trabalho isso, né, Gustavo? E é um outro aprendizado que a gente tem que ter. Dá trabalho, dá custo, mas eu acho que não tem volta. A escola tem que entender, as escolas todas, que elas vão ter que abraçar essa causa. E é melhor... É uma questão real, atual e cada vez mais... De inclusão. É mundial. Isso é mundial, gente. Não adianta uma escola só, não vai conseguir absorver todo mundo. Então, assim, poxa, eu quero pôr meu filho naquela escola, porque meus outros filhos todos estudaram ali. Que é o nosso ali caso. Você entendeu? Ali que eu quero. Pô, eu quero ter um papo com a escola para entender como é que a gente pode fazer isso. Eu quero ajudar, mas eu quero que a escola me ajude. A melhor forma de acontecer é isso. E nem sempre é fácil. Entendeu? Precisa ter uma parceria, né? Claro. Querendo E ou nem não. sempre é fácil, Sabe porque por às vezes a quê? escola não está Porque disposta. é aprendizado para todo mundo. A escola, às vezes, não sabe o que fazer. Aí, às vezes, entra o papel da psicóloga que vai lá na escola, a TO que vai lá na escola. A escola tem que estar aberta a isso, Aí uma porque ela coisa ajuda muito. Que eu queria falar com até- você. Aí a gente tem a assistente terapêutica. A gente já viu que, não, colocar um assistente terapêutico para sua criança vai excluir a sua criança do convívio com os colegas e da sala. Não! Ela vai ajudar. Isso é um absurdo. Não, ela vai ajudar. Principalmente se for uma criança com TDAH, ela vai ajudar. A criança que pega e rasga o para-casa na frente da professora, que bate no colega. Como é que funciona a interação desses meninos? Tem uns que não querem interagir com ninguém. Tem alguns autistas que interagem, que tentam interagir, mas não tem estratégia para interagir. Até quer, mas não consegue. E tem os autistas que têm os amigos âncora. Consegue fazer um formato de amizade ali com uma ou duas pessoas, mas não consegue interagir no grupo. Assistente terapêutico entra aí. É a pessoa que vai permear essa interação das crianças. Vai guiar nas Fundamental. atividades de sala de aula. Não vai excluir. Pelo contrário, né? Ao invés de excluir, vai facilitar. Não vai excluir, essa inclusão. claro, gente. E qual que é a formação que a AT precisa de ter? A T, normalmente, é uma pessoa em formação de psicologia ou uma psicóloga que está sendo orientada por uma outra psicóloga, que normalmente é a psicóloga das crianças, né? Ela tem que estar em contato com
Porque geralmente quem fornece a AT é a escola, pelas leis. Pela lei, né? Pela lei, sim. Sim. E aí, essa AT, ela tem que ser orientada pela psicóloga da família. Sim. Isso a gente tem que deixar Sim. bem claro. É. Não pela psicóloga da escola e nem por outra pessoa. Não sei se a lei fala assistente terapêutica. Eu realmente não sei te dizer. Mas fala deste profissional, né, capacitado para estar com essa criança no ambiente escolar. Que é fundamental, né, gente? Sim. Não adianta você colocar uma pessoa que Não a dá gente pra vê ser uma muito. monitora que é uma. Não dá para você que colocar não- uma que é pessoa que não está sem professora função em na formação. escola, que não tem formação. Ou então permita que essa pessoa tenha orientação do psicólogo. Não é uma pedagoga. Entendeu? Em formação. Pode ser até uma pessoa que não é uma AT, que a psicóloga designou, um AT de formação, um psicólogo de formação, mas uma pessoa que tem capacidade para receber as orientações E para poder fazer. da E colocar psicóloga, da pra colocar TO, em da prática. fono, para poder ajudar essa criança no ambiente escolar. E colocar em prática. Porque tem crianças As que orientações têm que recebem. um acometimento maior do que outras. E uma demanda O maior. cuidado de cada um é diferente, Sim. né? Totalmente diferente. Vou até parafrasear uma frase que eu achei bem bacana e bem oportuna que a gente viu lá no Instituto Mano Down, que nós visitamos, que é a necessidade da gente trocar a palavra exclusão por oportunidade, né? Dar a essas crianças diferentes a oportunidade de interagir, de aprender, de crescer, de se incluir de modo geral no ambiente social, seja escolar, vida privada, e etc. E a gente falando de tratamentos e tudo mais, se seguido aí o plano terapêutico, né, que ele deve ser individualizado, etc., quais são as perspectivas de desenvolvimento da criança? Ela tem possibilidade, às vezes, até sair do espectro? Ou existe isso? Assim, existe. Teoricamente, existe, tá? Mas, assim, tem crianças que melhoram mais do que outras, né, gente? E eu nunca sei dizer para vocês o que vai ser daqui a 5 anos, que é a história do grau, né? Qual até? Primeira consulta. Chega lá, Qual que é o grau do meu filho? qual que é o grau do autismo do meu filho? É leve, né? Eu nunca falo. Por quê? Porque o que é hoje nunca vai ser amanhã. O gente. Mário chegou Os o meninos Felipe melhoram, chegou eles e melhoram são muito. outros. Eles melhoram muito. Às vezes ele não é nível 3, nível 2, às vezes ele chega nível 3, mas às vezes ele é nível 2, nível 1, igual eu falei com você. Eu não vejo muito o Mário no 2, mas também não vejo no 1. O Filipe não vejo que no dizer 2, que o mas seu não filho vejo. é 3 no dia do diagnóstico? Porque ele nunca vai ser 3. Tá? E, assim, eles melhoram muito. E assim, o grau, o nível, é o nível que ele vai ter de dependência nessas áreas de comunicação social, de interação, de linguagem. Eu só vou saber isso lá para 10, 11 anos. Quer dizer, o que ele vai ser. Então eu não falo. Claro que eu sei que crianças chegam lá que são que vão ser sempre. Porque chegam crianças muito leves, adolescentes leves, que vão ser sempre. Mas eu não vou deixar de tratar, porque às vezes tem um comprometimento social Que você pode melhorar. importante. Entendeu? Tem que tratar. Tem. Mas essa é a história do grau. E o que vai ser de cada um depende da intensidade, da qualidade do tratamento, da inteligência e do desenvolvimento da linguagem funcional, que são fatores prognósticos muito importantes para essas crianças. Mas, basicamente, intensidade e qualidade do tratamento, que é fundamental para ele. E a família. A Tá família junto. faz parte disso, E né? a família tá junto. Porque... Sem família não tem jeito. E isso me leva para um questionamento também que é muito comum, que eu vejo, muito importante. Talvez como última pergunta por conta do nosso tempo. Qual especificamente o tratamento? Tem que ser um Denver? Tem que ser o ABA? Pode ser uma terapia comum? A gente sabe que... Porque a gente vê muitos pedidos direcionados especificamente para essas modalidades. Porque existe comprovação científica em relação a eles, né? Assim, a gente pouquíssimas comprovações científicas em relação ao tratamento de autismo. Mas a gente sabe que terapia ocupacional é muito importante, fono é muito importante, e o Denver e o ABA, principalmente, são fundamentais. São terapias que têm reconhecimento científico que ajudam no tratamento. E elas se completam. Falar que assim, tem criança que eu sei que é só ABA? Tem. Tá? Mas normalmente, quando você pega crianças pequenas, são terapias que se completam. Normalmente começa com o Denver e você vai desenvolvendo o ABA ao longo do tempo.
Então, É como se o ABA fosse a continuação do Denver no decorrer desse... Denver é naturalista, é Isso, coisa é da criança Denver. menor, né? Mas normalmente o ABA, a gente segue com o ABA depois. Mas elas se completam. Sim. Os meninos progrediram bastante, né? São outras crianças. O Mário tá muito bonitinho, mas ainda precisa muito de muita terapia. Felipe também melhorou muito, mas também precisa. Porque às vezes ainda... Agora eles estão começando mais aquela parte de disputa, né? Eles estão virando irmãos que disputam as coisas em casa, coisas que eles não faziam. Cada um vivia a sua vidinha. O Mário era do jeito dele, Felipe do jeito dele, e os outros três. Os outros três até tentam englobar, né? Acolher e brincar. Mas hoje eles brincam todos juntos, eles batem um no outro junto, coisa que eles nunca Menino tinham normal, fazer. né? Mas tentando o mais briga e brinca. Briga e brinca, pelo menos o mais próximo dentro do mais próximo do normal para aquilo daquele momento. Pode melhorar mais para frente, se Deus quiser, né? É o que a gente quer. Vai melhorar, claro. A gente sempre tá querendo o melhor. E a gente tá aqui, né, o nosso primeiro podcast, porque também dia 2 de abril agora vem o dia, né, mundial da conscientização do autismo. A gente faz aí um apelo, um convite às pessoas que tiverem interesse para poder seguir a nossa página do Instagram, que é @montandoumtime. As pessoas que tiverem alguma dúvida, a gente está lá para ajudar, para colaborar, para orientar. Quando precisar de algum profissional, eu sempre mando para Theo, ligo e falo, ó, tô te arrumando, me arruma um horário que eu tenho uma mãe que precisa. Mesma coisa eu faço na Lopa com a Vivi. Apesar da Vivi querer roubar o Mário de mim, né? Porque ela falou, a Thelma falou pra mim que me deu ok pra mim poder roubar o Mário, que ela é apaixonada pelo Mário. Mas a gente tá disposto, tá à disposição. Quem tiver interesse, temos a nossa página no YouTube, onde esse episódio vai estar no YouTube, montando um time. Mais alguma coisa? Se você teve alguma dúvida, se interessou pelo conteúdo, tem algum questionamento, deixa aí nos comentários pra gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal agora no YouTube, que nós estamos lançando. Ativar o sino lá para receber as notificações dos novos vídeos. E, principalmente, agradecer a doutora Thelma pela presença. Disponibilidade. Quando a gente é médico é difícil, a gente que trabalha, custódio, que dá plantão, é difícil. Fala, preciso de um horário. Que dia? É difícil, a gente te agradece demais. É uma honra pra gente ter você aqui como nossa primeira convidada no nosso primeiro podcast. Vamos continuar nos encontrando ainda. Sempre, falando, conversando. Quando não tem podcast, tem live, né? A gente vai inaugurando tudo, né? Vai tentando. Mas tudo em prol para poder levar informação, conscientização, ajudar, né? Porque eu acho que quanto mais você orienta e se você colabora, isso não te custa nada, né? Eu sempre virei e falei assim, eu nunca quero ser mãe, eu nunca quero ser a médica dos meus filhos. Mas, às vezes, eu acabo e... Theo, então, isso. Então tá bom, então vamos fazer assim. Mas não é a minha opção. A minha opção é ser mãe dos meus meninos e cuidar dos meus meninos. E com essa página a gente quer ajudar, levar informação, colaborar, orientar as famílias dos direitos das crianças autistas. Esse fica para uma próxima. Porque se a gente ficar, coisa, né? A gente ficaria aqui um dia inteiro falando de autismo. Coisa, né? Mas a gente está à disposição. Trazer a informação. A informação educa e auxilia nesse trabalho que a gente... E orientar as pessoas. Porque as pessoas precisam de orientação e de também aceitação. A sociedade está precisando de aceitar. As pessoas precisam ser treinadas para poder lidar com as crianças autistas, as que têm crise nos locais públicos. As pessoas... O dia está passando, dia após dia, e nem sempre a gente está tendo essa educação. O preconceito é muito grande e a gente está aqui para vencer essa barreira. É igual eu falei com o Gustavo, meus filhos estudam em escola regular. Eu quero que os dois, quando não puderem na Timbiras, vão para a escola regular? Vão. Se precisar de ir eu falei, se não for na dor da alegria, se não for no amor, vai ser na dor da tristeza, mas que vai, porque eles têm direito e o direito é direito, e a gente não pode abrir mão do direito deles, né?
Se a gente não lutar pelos nossos, quem vai lutar? Né? Muito obrigada. A gente se encontra Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Siga lá o nosso @montandotime. E o Deixa Instagram o like, da doutora Thelma Nossi, qual que é? Thelma Nossi. @Thelma Nossi. Ela vai fazer um Instagram bem bacana. Obrigado e tenha um bom dia.